Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com Dicas Vet Mundo Pet. Hoje vamos falar sobre doença renal em felinos. E quem vai falar um pouquinho sobre a doença com a gente é a médica veterinária e especialista em felinos, Priscila Mesiano. Quais são as doenças renais em felino? A doença renal em felino costuma acontecer mais comumente nos gatos mais idosos, a partir dos 7 a 8 anos de idade. Por isso é muito importante a detecção precoce. Informa os proprietários que tragam o gatinho à clínica para fazer check-ups anuais, né? E nesse check-up, principalmente a partir dessa faixa etária dos 7, 8 anos, a gente sempre pede exames de função renal, né? Para avaliar como que está o funcionamento do rim do gato. Porque muitas vezes a insuficiência renal começa sem sintomas aparentes para o proprietário, né? Então, quando a gente começa a fazer esses exames cedo, a gente começa a detectar que há uma perda da função renal. Pelo exame de urina, pelo exame de sangue, muitas vezes pela ultrassonografia que a gente faz nesses check-ups, a gente consegue perceber que o gatinho já está tendo uma perda de função renal sem sintomas. E a gente já começa a fazer um tratamento para que o gatinho tenha uma longevidade com qualidade de vida, né? Os sintomas, quando aparecem mais tardiamente, quando o gato já está com uma perda elevada na função renal, são aumento de ingestão de água, né? O gatinho faz muito xixi, diferentemente do que os proprietários acreditam, né? Porque se pensa que quando há uma perda na função renal, como em humanos deixam de se fazer xixi, no gatinho é diferente, né? O animalzinho bebe mais água e faz mais xixi. Ele também pode deixar de se alimentar bem, emagrecer. Alguns gatinhos vomitam também. Em casos mais graves, o gatinho pode ter um hálito urêmico, um hálito forte, né? Mas isso em casos mais avançados. E aí, nesses estágios, é mais difícil da gente reverter o quadro de insuficiência renal. Por isso é tão importante que se façam check-ups anuais no gatinho, que se leve ao veterinário, para que a gente detecte a doença antes que ela chegue a um quadro tão avançado, onde a gente não consiga reverter o quadro, né? É uma doença muito, muito comum nos gatos, né? Os gatos têm menos néfrons, menos células renais do que os cães, então por isso é tão comum se ouvir falar em doença renal em felinos, e é uma doença muito importante na clínica de felinos, então por isso que a gente vem fazer esse alerta para que os proprietários de gatos tenham essa atenção especial de que a partir dos 7 anos de idade leve anualmente seu gatinho ao veterinário e peça que faça exames, né, de sangue, de urina e de imagem, que seria a ultrassonografia, para que a gente faça essa detecção precoce, para que a gente tenha os nossos gatinhos vivendo por muito mais tempo com a gente e com qualidade de vida, que é tudo que o dono do gato quer, né? E principalmente porque os gatos têm mais dificuldade com relação a beber água, né? Exatamente, o gato bebe pouca água, né? E a nossa obrigação é estimular que eles bebam mais água por meio de alimentação úmida, botando mais vasilhas pela casa, as fontes, né? Fazendo um caldinho de carne, um caldinho de frango, ou colocando alguma coisinha mais atraente dentro da água do gato, um cubinho de gelo, ou um pedacinho de fruta. Alguns gatos gostam que se coloque isso dentro da água, eles se sentem mais atraídos e bebem mais água por conta disso. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a sua entrevista. Eu conversei aqui com a médica veterinária Priscila Mesiano e você viu por aqui também o Teriac. Logo mais a gente volta com mais dicas. Tchau, tchau!